Olá, minha querida amiga. Hoje eu trago para você uma mensagem especial que está no Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, onde a Bíblia Sagrada nos conta a história de Zacarias e Isabel, onde eles, que já eram avançados em idade, não tinham filhos, foram visitados por um anjo e esse anjo anuncia que eles teriam filhos. Mas aqui tem tanta coisa especial por trás dessa mensagem. Eu queria começar dizendo sobre o nome Zacarias e Isabel. Olha o que diz aqui no versículo de número 5 de Lucas 1. Existiu no tempo de Herodes, o rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão e o nome dela era Isabel. E nesse momento eu senti de olhar o que significava o nome Zacarias. Zacarias significa Deus se lembrou. E Isabel significa Deus jurou. Engraçado que o nome de ambos já indicavam uma promessa. Onde eles chamavam a existência dessa promessa toda vez que era pronunciado o nome deles. Isso traz para nós um peso muito forte, porque mais à frente a gente vê que essa criança vem ao mundo, com eles mesmo, com as evidências já contrárias, como a idade avançada, onde não poderia mesmo gerar. Isabel era estéril, e além de estéril, ela já era uma senhora. E o Zacarias também. Então, a gente vê aqui que todo o milagre, por isso se chama milagre, porque foi contra, melhor dizendo, todas as circunstâncias. Então, a gente vê ali um homem que se diz Deus se lembrou e uma mulher que diz Deus jurou. Então você vê essa junção trazendo a bênção, que era o João Batista, precursor de Cristo, um homem que seria batizado com o Espírito Santo, ou seja, ele seria cheio do Espírito Santo já desde o ventre da Isabel e muito usado por Deus. E aqui a gente tem uma lição importante, o peso das palavras, né? O nome que eu dou às coisas. Qual é o nome que você tem dado ao seu casamento? É uma praga, é um inferno, eu não acredito que eu vivo isso. Enfim, qual é o nome que você tem dado ao seu filho, né? Essa praga nunca vai mudar, esse menino não tem jeito, a sogra, o sogro, o familiar, essa pessoa só vive doente. Qual é o nome que você tem dado à sua filha? Ela vai ser eternamente solteira, nunca vai dar certo com ninguém. Palavras como essa, além de marcar o coração de outra pessoa, são palavras que ferem, também são palavras de maldição, palavras que destroem a esperança e a fé de todas as pessoas. Mais à frente, a Bíblia nos conta, no versículo de número 6, que ambos eram justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Ou seja, era um casal exemplar. Então, eles não tinham mácula, nem no leito, nem fora do leito, né? Não era um casal devasso, era um casal que andava na presença de Deus e era realizado. Mas eles tinham falta de algo. Aqui diz que eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos avançados em idade. Porém, a Bíblia diz que Zacarias continua exercendo o seu sacerdócio. Não deixe de exercer o seu chamado, seu sacerdócio, porque algo lhe falta. Muitas pessoas, quando algo lhe falta financeiramente, emocionalmente, sentimentalmente, familiar, enfim, quando algo falta, essa pessoa tem a tendência a desistir, a retroceder, a desviar, a afastar. E tudo isso vai acontecendo. Mas isso não aconteceu com Zacarias. Zacarias ficou firme no que significava seu próprio nome, né? Exatamente isso. Lembrando, Deus estava com ele. Então, como diz aqui, Zacarias, Deus se lembrou dele. Mais à frente, enquanto Zacarias exercia o seu sacerdócio, ele recebe a visita do anjo. Ou seja, enquanto você está trabalhando, enquanto você está usando a sua fé, Deus lhe visita. E além de dar a boa notícia de que ele seria pai, de que Isabel seria mãe, o anjo ainda dá as características de João Batista. O anjo ainda diz qual era o jeito dele, qual ia ser.
como esse menino ia crescer e tantas coisas. Ele dá detalhes. Quando Zacarias ouve tudo aquilo, ele acha que aquela bênção é tão grande para ele que ele não consegue entender. Ele acaba duvidando, mas não duvidando talvez da bênção, duvidando de si mesmo, duvidando da sua capacidade de receber a bênção. Quando ele diz, mas como é que eu vou saber disso? Aí o anjo fala, olha, porque você não creu nas minhas palavras, que eu vim trazer boas novas para você, você vai ficar mudo, você não vai mais falar até que essas coisas te aconteçam. E tem muita gente muda espiritualmente. Por quê? Porque não acha que é digno de viver todas as bênçãos que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Muitos que me assistem agora não se acham capazes de serem curados. Mas eu posso te contar um segredo? Nunca foi, nem nunca será sobre a nossa capacidade. Nunca foi acerca da capacidade de Zacarias, mas foi porque Deus se lembrou dele, como dizia o seu nome. E Isabel, Deus me jurou. Esse era o Deus da promessa, e foi o que eles creram, vivendo irrepreensíveis, fazendo a obra do Senhor, e Deus os ouviu. Como disse o anjo, no versículo de número 13, mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a sua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. A Bíblia não mostra em nenhum momento Zacarias fazendo essa oração. A única coisa que mostra é que Zacarias não deixou de exercer o seu ministério. Muitas orações são ouvidas, e orações até que nunca foram ditas. Orações que nunca foram faladas para Deus, porque Deus sonda os nossos corações e Ele sabe que cada lágrima que você derrama quando vai dormir, aquela é uma oração feita. E Deus sabe disso. A oração deles foi ouvida, Deus os abençoou, porque Zacarias não retrocedeu, continuou exercendo seu ministério, continua exercendo o ministério dentro da sua casa, na sua família, nos seus negócios. E Deus vai honrar vocês e a sua fé. Que Deus abençoe você rica e abundantemente. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Tchau!